E aí, minha amiga Emília, tudo bem com você? Rapaz, você abandonou a gente, que absurdo, né? Saudades, viu, meu amigo? Saudade demais de ti e daquela turminha que era maravilhosa. Beleza? Vamos aqui para a sua questão, que é uma questão difícil, é uma questão bem legal, tá bom? E ela requer aqui alguns conhecimentos bem amadurecidos de matemática. Bora para ela. Observe a figura a seguir. Então, na figura você tem uma circunferência e uma régua com algumas medidas, tá bom? Sabendo que a distância entre os pontos de A até E é de 1 centímetro, e o que é que significa de A até E? É a largura da minha régua, né? É o tamanho da minha régua, certo? Podemos concluir que o raio da circunferência é igual a quanto? Pois bem, a questão quer que eu calcule o raio. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é raio de uma circunferência? Vamos aqui para outra figura que eu desenhei um pouquinho mais bonitinha, tá? Raio é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela. Então, esse segmento aqui de vermelho, daqui para cá, é raio. Daqui para cá, raio. Daqui para cá, raio. Daqui para cá, raio. Existem infinitos segmentos que podem ser o raio nessa questão. Só que tu não vai desenhar o raio em qualquer canto. Tu vai ter que desenhar o raio de modo que esse raio tenha alguma relação com a minha régua. Portanto, você tem dois pontos onde você poderia desenhar esse raio, certo? Por exemplo, ó, daqui para cá é o raio. Ou então daqui para cá, ó, também seria raio. Certo? Então é interessante que tu desenhasse o raio em uma dessas posições. Por quê? Porque aí esse segmento de vermelho ele tem alguma relação com a régua. E aí tu pode usar alguma coisinha interessante, nós vamos já ver. Então eu vou escolher uma das duas linhas, vou escolher essa primeira linha que eu desenhei, tá bom? Então essa linha que vai do O até o ponto 2 é o meu raio que eu vou chamar de R. Beleza? Pronto. É isso que a questão quer descobrir. Certo, professor? E aí? E aí a questão só me deu uma única informação para descobrir esse raio. Qual foi? Ela me disse que o segmento de A até E vale 1 centímetro. E o que é o segmento de A até E? É essa linha que eu vou desenhar de azul para ti aqui, ó. Essa linha vale 1 centímetro e representa a largura da minha régua. Então tu concorda comigo que se esse segmento vale 1, esse outro que eu vou desenhar aqui, ó, também vale 1? Não é verdade? Não é o mesmo tamanho? Ah, professor, então aqui também vale 1? Também vale 1. E por que o senhor desenhou esse outro segmento ali? Ora, olha a figura que eu formei. Ah, professor, o senhor é gaiato. Formou um triângulo, né? Exatamente. É isso que eu quero que você perceba. A figura que formou, ó, olha aqui que lindo, vou pintar para ti. É um triangulinho. Ah, é um triangulinho. E não só um triangulinho qualquer. É um triangulinho que forma um ângulo de 90 graus. É um triângulo retângulo. E agora, nesse momento, você entende por que eu te perguntei lá no Instagram se tu já viu o Teorema de Pitágoras, né? Porque todo triângulo que tem um ângulo de 90, eu posso aplicar o tio Piti, o Teorema de Pitágoras. Beleza? Então pronto. Então você já sabe que essa questão vai ser resolvida usando o meu amigo Pitágoras. Tá, mas está faltando uma coisinha para usar o Pitágoras, né não? Eu já sei quanto é que vale a hipotenusa, que é o raio. Eu já sei que um dos catetos vale 1, mas está faltando o pedaço aqui de cima, olha, que eu estou pintando de preto. Ah, professor, é verdade, tá faltando esse pedacinho aqui de cima. Pois bem, como é que a gente vai descobrir o tamanho desse pedaço? Olhando para a régua, certo? Porque se tu olhar bem, daqui para cá, ó, esse ponto aqui vale 2, né? E a régua termina lá nesse pontozinho aqui, que vale quanto? Olhando para a régua, ele está bem no meio, entre o 4 e o 5. Então, esse ponto, ele é o ponto 4,5. Ou seja, a régua na circunferência começa do 2 e vai até o 4,5. Do 2 até 4,5 aumentou quanto? 2,5, né? Então esse tamanho aqui todinho, olha, ele vale 2,5.
2,5 centímetros. No entanto, o pedaço de preto que eu pintei, ele não é o segmento todo, ele é só metade. Então, tu vai ter que pegar o total e dividir por 2. E quanto é que é 2,5 dividido por 2? 1,25. Tudo bem? Ou seja, tu tem um triângulo, retângulo, pode aplicar o Pitágoras e agora já tem tudo. É só jogar na fórmula, certo? Então você tem isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui na outra página, né? Nós temos esse triangulinho aqui, olha que coisa linda, onde esse pedaço vale R, o outro pedaço vale 1 centímetro e aqui em cima vale 1,25 centímetros. Qual é o problema? O problema é que se tu olhar para as alternativas, todas elas estão em fração. Não tem nenhuma com decimal. Portanto, esse númerozinho aqui, ó, 1,25, nós vamos ter que colocar ele em fração antes de pensar em resolver essa conta. Então, bora lá colocar esse número em fração. Professor, não sei mais não, professor. Sabe, rapaz, olha aqui, ó. 1,25, certo? Quantos números tem depois da vírgula? Ah, tem 2. Tem 2. Qual é o número na matemática que tem 2 zeros? É o 100. Portanto, isso aqui é a mesma coisa de 125 dividido por 100. Olha aí que lindo, né? Tá bom? Mas você já foi aluna do professor Darley. Você sabe que toda fração merece ser simplificada. Então, tu vai ter que simplificar essa brincadeira, certo? Professor, eu só consigo enxergar que dá para dividir por 5. Ótimo, mas se você enxergasse também que dava para dividir logo por 25 em cima e embaixo, seria lindo, porque você não precisava fazer outra divisão. Então, divide tudo por 25. Quanto é 125 dividido por 25? 5. E 100 divide por 25? Dá 4. Ou seja, 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. E é esse valor em fração que você vai usar na questão. Tá claro? Beleza? Então vamos voltar lá para o meu triangulinho, ó. Voltando para cá. Você já sabe que não vai usar mais 1,25 e sim 5 dividido por 4. Beleza? Pronto, minha amiga Emília. Agora vamos aplicar a fórmula, né? Qual é a fórmula do tio Pete, do teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E vamos substituir tudo que eu tenho. Quem é minha hipotenusa? Olha, a minha hipotenusa é sempre quem está olhando para o ângulo de 90. É o raio. Então fica R elevado a 2. E os catetos são os outros dois que sobraram. 1 elevado a 2 mais 5 quartos também elevado a 2. Beleza? Pronto. Vamos continuar. Fica R elevado a 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 5 quartos ao quadrado é 5 quartos vezes 5 quartos. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Então fica 25 dividido por 16. E aí o aluno já bota a mão na cabeça, ele se desespera porque tem o quê? Fração. E em toda fração você tem que obrigatoriamente tirar o MMC. Por isso que essa questão é uma questão difícil, né? Usa potência, usa conhecimento de geometria, usa MMC. Então é uma questão bem complicada. Beleza? Então o seu próximo passo aqui vai ser tirar o MMC. Mas ficou simples tirar o MMC porque só tem o 16 embaixo. Aqui embaixo do 1 não aparece nada, é 1 também. Portanto, o MMC vai dar 16. Ó. Logo, R ao quadrado vai ser igual. MMC fica embaixo, que é 16. E você vai aplicar o Didi Mumu. Olha aí as coisas que a gente falava lá no passado se repetindo aqui, né? Didi Mumu. Divide pelo de baixo e multiplica
pelo de cima. Veja bem, quanto é que é 16, que é o MMC, dividido por 1? 16. E 16 vezes 1 que está em cima, também dá 16, né? Então fica 16 na parte de cima. Mas, mesma coisa, quanto é que é 16 dividido por 16? Dá 1. E 1 vezes 25 dá 25. Olha que lindo. E aí praticamente, Emília, a questão morreu, tá? Soma em cima. Vai ficar r ao quadrado igual 16 mais 25 dá 41. E embaixo continua 16. E claro, sempre no final do teorema de Pitágoras, você tira a raiz quadrada. Portanto, r vai ser a raiz quadrada de 41 dividido por 16. E olha aqui, ó, 41 não tem raiz, não tem nenhum número que eu multiplico por ele mesmo na tabuada que vai dar 41. Então você vai apenas repetir. A raiz de 41 não tem exata, mas a raiz quadrada do número de baixo, que é 16, tem. Qual é o número que vezes ele dá 16? É o 4. 4 vezes 4, 16. Então fica raiz de 41 dividido por 16. E essa é a resposta dessa questão. Bem legal, bem difícil. Uma questão massa. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até qualquer hora. Valeu!